Sabe aquela sensação de olhar para uma lei e pensar, isso até faz sentido no papel, mas parece completamente injusto? Pois é. Nessa análise, a gente vai mergulhar de cabeça nessa questão, explorando o que alguns dos maiores pensadores da história tinham a dizer sobre os verdadeiros alicerces do direito e da justiça. Então, vamos lá. Nosso roteiro de viagem vai nos levar do coração do conflito entre lei e justiça até as soluções geniais propostas por Platão, Aristóteles, Descartes e Hume. Se prepare para uma jornada fascinante pela filosofia do direito. Para começar, vamos direto ao ponto, né? A uma pergunta que existe desde que o mundo é mundo, praticamente. Uma questão que, com certeza, já passou pela cabeça de todo mundo em algum momento. Essa briga, essa tensão entre o que está escrito na lei e o que a gente sente que é o certo, é o que move toda a filosofia do direito. Ela força a gente a pensar o que realmente faz uma lei ser boa, de verdade. E aqui a gente entende a diferença. De um lado, a legalidade é tipo uma receita de bolo. Todos os passos foram seguidos direitinho. Do outro lado, a legitimidade é o pessoal provar o bolo e dizer, nossa, isso é bom, isso faz sentido. Uma lei pode ter o primeiro sem ter o segundo. E é aí que o problema começa. Para tentar achar uma resposta, nossa primeira parada é lá na Grécia Antiga, com o grande mestre Platão. Para Platão, o mundo que a gente vê e toca é só uma sombra. Uma cópia mal feita. A realidade de verdade, segundo ele, está em outro plano, um lugar perfeito e que nunca muda, o famoso mundo das ideias. É lá que moram as formas perfeitas de tudo e, inclusive, a forma perfeita da justiça. E no topo de tudo, a ideia mais importante de todas é a ideia do bem. Platão dizia que ela funciona como o sol. Assim como o sol ilumina o mundo para a gente poder enxergar, a ideia do bem ilumina a verdade e torna a justiça possível. Então, uma lei justa para Platão é aquela que consegue ser um reflexo dessa ideia do bem. E essa ideia de justiça como harmonia vale tanto para a sociedade quanto para cada um de nós. Pensa só, a razão tem que estar no comando, as emoções dão o suporte e os desejos, bom, esses precisam ser controlados. Quando tudo está no seu devido lugar, a gente tem justiça. Olhando para esse caminho fica claro, né? Para Platão, a justiça não é questão de opinião. É quase uma ciência. É o resultado lógico de entender a realidade, o conhecimento e a política do jeito certo. Agora vamos para o aluno de Platão, Aristóteles. Ele pegou as ideias do professor e deu uma boa chacoalhada, trazendo tudo para uma pegada muito mais prática. Enquanto Platão olhava para um mundo ideal, Aristóteles estava focado aqui na Terra. Para ele, a justiça é uma virtude, uma excelência que a gente não nasce sabendo. A gente aprende e desenvolve com a prática, repetindo atos justos até que isso se torne um hábito. E a grande sacada dele é a ideia do meio termo. A virtude está sempre no equilíbrio. A coragem, por exemplo, é o meio termo entre a covardia, que é a falta, e a temeridade, que é o excesso. E claro que essa busca pelo equilíbrio é a base da teoria da justiça dele. Para Aristóteles, a justiça é a virtude mais completa de todas, porque ela organiza a nossa vida em sociedade, garantindo que as coisas sejam distribuídas corretamente e que os erros sejam consertados. Ok, agora a gente vai dar um salto gigantesco no tempo. Vamos para a Era Moderna, uma época de muito ceticismo em que a busca por um fundamento sólido para o direito se voltou para dentro, para a mente humana. Numa época de incertezas, o filósofo René Descartes resolveu fazer uma faxina no conhecimento. O método dele foi radical. Duvidar de absolutamente tudo até achar uma verdade que fosse impossível de questionar. E depois de duvidar de tudo, do mundo, do próprio corpo, ele encontrou uma certeza. Ele não podia duvidar de que estava duvidando. Ora, se ele duvidava, ele pensava. E se pensava, ele existia. Penso, logo existo. Essa frase virou a rocha firme onde ele construiu toda a filosofia dele. Essa confiança cega na razão, claro, teve um impacto gigantesco no direito. Começou a pintar a ideia de que seria possível criar sistemas de leis perfeitos, lógicos, quase matemáticos, que resolveriam qualquer problema de forma objetiva. Só que aí, para estragar a festa dos racionalistas, chegou o outro filósofo moderno, David Hume, e jogou um balde de água fria, dizendo que o fundamento do nosso mundo não é a razão, não. Para Hume, a nossa mente é uma folha em branco. Todo o conhecimento vem da experiência. Primeiro a gente tem as impressões, que são as sensações fortes, diretas. Depois a gente tem as ideias, que são só cópias mais fracas dessas impressões, tipo a lembrança de um gosto ou de uma dor. Então, Hume mira num dos pilares do nosso pensamento, a causalidade.
Tanto na ciência quanto no direito, a gente está sempre atrás da causa das coisas. Mas aí, Hume vem com uma pergunta demolidora. A gente realmente vê essa tal conexão necessária entre uma causa e um efeito? A resposta de Hume é de cair o queixo. Ele diz que a gente nunca vê a causa gerando o efeito. O que a gente vê é um evento acontecendo depois do outro, várias vezes. E por que a gente acredita que um causa o outro? Não é pela lógica, é pelo puro hábito. De tanto ver o raio e depois o trovão, a gente se acostuma. Então, depois dessa viagem toda, onde é que a gente fica na nossa busca pelos fundamentos da justiça? Esse resumo aqui é sensacional. A gente tem a justiça como um ideal perfeito que vem da razão, com Platão, tem a justiça como uma virtude prática do dia a dia, com Aristóteles, tem a justiça como um sistema lógico, com Descartes, e, por fim, a justiça como um grande combinado social, um costume, com Hume. No fim das contas, essa busca por um fundamento único e absoluto para a justiça parece não ter uma resposta final. E talvez o mais interessante seja exatamente isso. Se a justiça não é uma verdade imutável escrita nas estrelas, a pergunta de $1 milhão fica para a gente. Como é que nós decidimos hoje quais leis são justas? A tarefa de questionar e reavaliar a base das nossas leis, pelo visto, é um trabalho que nunca acaba.